O que é ouvir a voz de Deus? Você tem ouvido Deus falar ao seu coração? Você tem conseguido se comunicar com o Criador e receber dele aquilo que ele tem para a sua vida? Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Tiago e estou aqui para mais um vídeo que certamente vai abençoar grandemente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bom, esse tema é um tema muito atual. Muitas pessoas têm, ao longo dos meus quase 10 anos de ministério pastoral, me procurado para dizer o seguinte: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Essa frase é uma frase muito triste na vida de um cristão, mas ela é muito simples, ela é muito comum. Isso acontece todos os dias com muitas pessoas. Primeiro, eu quero dizer para você que ouvir a voz de Deus não é um sinal almático, não é algo da alma. Não é necessariamente você sentir algo no seu coração, não é você se sentir confortável, não é você derramar lágrimas, chorar, não é nada disso. Ouvir a voz de Deus é algo prático, é algo que muda os rumos da nossa vida. Só que existem alguns pontos centrais e cruciais que nos fazem ouvir a voz de Deus. Ao longo de toda a história da humanidade, Deus, ele se revelou ao homem. E ao longo de toda a história da humanidade, Deus, ele conversou, ele falou com o homem. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus distante. Por mais que ele seja o Deus eterno, o Criador do universo, dos céus e da terra, por mais que ele esteja assentado no seu trono de glória, ele não é um Deus distante que observa de longe o que acontece com o seu povo, que observa de longe o que acontece com seus filhos. Nosso Deus é um Deus presente, ele é um Deus de relacionamento, ele é um Deus que gosta de dialogar com os seus filhos. E nós vemos isso, queridos, em todas as Escrituras Sagradas. Desde o primeiro casal, que foi Adão e Eva, em que todos os dias, a Bíblia diz que na viração do dia, ou seja, tinha um momento certo, um horário marcado, em que Deus se manifestava e caminhava com Adão, pelo jardim. E nesse momento em que Deus caminhava com Adão pelo jardim, o Senhor conversava com ele. Adão ouvia a voz de Deus. O Senhor se apresentava, se manifestava, ensinava, discipulava Adão ali no dia a dia. Ao longo de toda a história foi assim. Depois de Adão, nós tivemos Deus falando com seus filhos, Abel e Caim, Deus falando com Noé, em seguida, tempos depois, claro, Deus se manifesta para Abrão ainda, lá na terra de Padã, e o Senhor o chama para uma grande jornada, para estabelecer o seu povo. Depois vem Isaac, Jacó, José, os patriarcas, Depois a gente tem Moisés e a história segue com os profetas, os juízes, os reis, os profetas. E Deus, ele fala com o seu povo. Deus, ele é um Deus que ele se apresenta. E nos nossos dias não é diferente. Talvez a forma de Deus falar hoje é diferente. Porque no período do Antigo Testamento, Deus, ele falava de forma auricular. Deus falava, a voz de Deus se manifestava de forma audível para os seus profetas e para aqueles que eram seus. Em alguns momentos, o próprio Deus se manifestava através de uma teofania, em que Deus assumiu uma forma humana para poder conversar com alguns dos seus. Por exemplo, quando o anjo aparece para Abraão embaixo do carvalho, ali é Deus com dois anjos se apresentando para Abrão ainda, conversando com ele sobre o que Deus pretendia fazer em Sodoma e em Gomorra.
Outro momento que nós vemos, não uma teofania, mas a voz audível de Deus, é quando o Senhor chama Samuel, e Samuel ouve alguém o chamando por 3 vezes. Então ele procura Eli, ele diz: olha, quem está lhe chamando é o Senhor, quem está falando com você é o próprio Deus. Então Deus, ele sempre falou com o seu povo. Só que nos nossos dias, a forma de Deus falar é um pouco diferente. Deus, ele fala principalmente através da sua palavra. A Bíblia diz que antes Deus falava aos profetas, depois através do seu Filho. Jesus era a própria palavra encarnada. E posteriormente, depois de Jesus, que ele fala conosco através das Escrituras. Quero dizer para você, querido, que as Escrituras sagradas são a boca de Deus na terra. Então, se você diz: pastor, Deus não fala comigo, eu não ouço a voz de Deus, primeira coisa, abra a Bíblia. Mas não abra a Bíblia como você abre uma revista da Avon para fazer pedido. Não é assim que funciona. A Bíblia é um livro de relacionamento. Você precisa ler, meditar, estudar, buscar compreender, orar, pedir ao Espírito Santo que ilumine você, porque eu digo que nem mesmo a mente mais brilhante dessa terra é capaz de compreender as verdades escondidas nas Sagradas Escrituras sem a iluminação do Espírito Santo. Então, se você quer ouvir Deus falar com você, primeira coisa, abra a Bíblia, leia a Bíblia, se relacione com a palavra de Deus de forma profunda. Segunda coisa, Deus fala conosco através do nosso espírito. Deus se comunica conosco através do nosso espírito. Muitas vezes você não vai ouvir Deus falar ao seu ouvido como aquela voz de trovão chamando o seu nome, mas você vai sentir uma impressão no seu espírito, algo tão forte, algo tão concreto, algo tão maravilhoso, que você vai ter convicção de que é o próprio Deus falando com você. Agora, tem algumas questões que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Antes de entrar nos requisitos de como ouvir a voz de Deus, eu vou dizer para você o que impede de você ouvir a voz de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus santo. E por ser um Deus santo, ele não se relaciona com o pecado. Ele ama o pecador, ele deu o seu filho para derramar o seu sangue pelos pecadores, mas ele não se relaciona com o pecado. Então eu digo para você, se você tem vivido uma vida de pecado, você não vai ouvir a voz de Deus. O livro do profeta Isaías, ele diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possam ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possam salvar, mas o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Os nossos pecados, eles nos separam do Senhor. Jesus pagou por cada um deles, mas para que nós possamos acessar essa graça, para que nós possamos acessar esse perdão, nós precisamos confessar e nos arrepender. No momento em que nos arrependemos, confessamos e o Senhor nos lava, nos limpa dos nossos pecados, aí sim, esse abismo, essa separação, ela não existe mais. E nós acessamos a presença de Deus e estamos prontos para ouvi-lo falar. Então, livre-se do pecado, limpe-se, deixe o Espírito Santo limpar você, busque para que o Senhor possa te limpar, confesse seus pecados, queridos. Lembre-se de uma coisa, Deus sabe o que você fez. Deus sabe todos os pecados que você cometeu. Não precisa ter vergonha de dizer para Ele. Ele sabe. Agora, se você chega diante dele quebrantado, contrito e confessa, pode ter certeza que o Senhor vai te perdoar. E essa aproximação vai ser imediata, porque Ele disse, se você se voltar para mim, eu vou me voltar para você. Ele diz, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Então se arrependa dos seus pecados e o Senhor vai te acolher, te abraçar e falar com você com toda certeza. Se você está gostando desse conteúdo até aqui, eu te peço que se inscreva no canal. Não custa nada, é só você apertar aí o botãozinho, deixa
aí o seu like, comente, compartilha, para que a gente possa crescer cada vez mais aqui na plataforma. Como eu faço, pastor, para ouvir Deus falar? Queridos, o nosso Deus, como eu disse, ele é um Deus de relacionamento. Primeiro ponto é você identificar a voz de Deus. Samuel, quando era menino, o Senhor o chamou por 3 vezes e ele não identificou a voz de Deus. Por que ele não identificou? Porque ele não conhecia a voz de Deus. Ele não havia ainda se relacionado com Deus num nível para conhecer a voz do Senhor. É interessante que, se você estiver no meio de um supermercado cheio e você ouvir a voz do seu marido ou da sua esposa, ainda que vários corredores distantes, eu tenho certeza que você vai identificar. Você vai pensar, opa, meu marido está aqui, minha esposa está aqui. Se você pega o telefone e você ouve a voz do seu filho, você vai identificar imediatamente. Por quê? Porque você se relaciona com seu filho. Você se relaciona com seu marido. Muitas vezes, queridos, nós não ouvimos a voz de Deus porque nós não nos relacionamos com ele a ponto de conhecer a sua voz. E aprenda uma coisa, existem 3 vozes que falam conosco. Existe a voz de Satanás, que fica de fora jogando seus dardos inflamados, e esses dardos são sugestões, esses dardos são tentações, esses dardos são formas dele falar, faça isso, vá por esse caminho, se encaminhe para cá, pegue o caminho do lugar tal. E se você não identificar que essa voz é de Satanás, você pode acabar caindo. Outra voz que fala conosco é a nossa própria voz, a voz do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. Essa voz fala conosco o tempo inteiro e, na maioria das vezes, ela tende a nos dizer aquilo que nós queremos ouvir. Por isso, muitas vezes, pessoas dizem que ouviram a voz de Deus, pessoas estão convictas de que Deus falou algo com elas, mas quando elas seguem adiante, elas acabam quebrando a cara, porque na verdade foi o próprio eu delas que falou com elas e elas confundiram com a voz de Deus. A terceira voz que fala conosco, essa sim é a voz do Senhor. Então você precisa identificar a voz de Deus. Outra coisa que você precisa aprender é que Deus fala conosco através da Bíblia, Deus fala conosco através de sonhos, Deus fala conosco através de revelações em que ele usa pessoas, profetas. Só que essa forma de Deus falar, que está tão banalizada, né, onde nós vemos muitos profetas que falam uma série de coisas que não são de Deus, mas quando Deus fala com você, verdadeiramente, você sabe que é ele falando. E você identifica se você tiver um relacionamento com ele. Se você não tiver, você pode ir muitas vezes na onda de um profeta e acabar também quebrando a cara, porque não é Deus falando. Agora, a principal, além das escrituras, é claro, forma que Deus fala com você é na oração, queridos. Muitas vezes nós desprezamos o momento da oração no sentido de achar que ela é um monólogo, que nós vamos nos sentar, nos ajoelhar, ficar de pé, independente da posição que você estiver, mas que nós vamos falar, e quando a gente terminar de falar, a gente vai simplesmente se levantar e vai embora. Mas a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Às vezes a gente ora, fala, eu não ouvi Deus falar, porque você não deu tempo para ele falar, você não ficou para ouvir. É como se você estivesse sentado na mesa com o seu melhor amigo, você fala, quando você termina de falar, você se levanta e vai embora. E aí você diz, meu amigo não falou nada comigo, não me deu nenhum conselho, porque você não deu tempo para ele. Entendem? Então, aprenda a esperar Deus falar com você. Aprenda a treinar os ouvidos do seu espírito para ouvir Deus falar com você, porque ele vai falar. O nosso Deus, ele preza por esse relacionamento. E quando nós conseguimos aprender a identificar a voz dele, a nos relacionar com ele a ponto de que nenhuma outra voz vai nos confundir, em que nós estamos prontos e aptos para ouvir a sua voz, queridos, nós passamos a ser
guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. E isso muda completamente o rumo da nossa vida. Então, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, aprenda a ouvir a sua voz. E isso vai fazer de você um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.